Então, pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao terceiro debate treino do Clube de Debates do Centro Acadêmico de Direito da UFAC. A participação de todos vocês é muito importante. Eu gostaria de agradecer, primeiramente, e pedir que todos vocês continuem participando do nosso projeto do Clube de Debates, pois assim ele continuará sendo o sucesso que ele já está sendo. E assim nós continuaremos também aprendendo juntos, principalmente nesse momento agora em que a aprendizagem à distância se faz tão presente. Bem, iniciando agora, eu vou fazer uma breve leitura do protocolo técnico, que vocês já devem conhecer, mas é sempre bom reforçar. Todos os participantes que não estejam discursando devem ficar com o áudio e o vídeo desligados. No debate de hoje, nós utilizaremos somente o áudio para que a gente possa democratizar o acesso a todos. Um cronômetro será exposto para todos, calculando os 7 minutos referentes a cada discurso. Sobre os pontos de informação. Os pontos de informação devem ser solicitados através do chat, da seguinte maneira: nome, solicito ponto de informação. O chat será para uso exclusivo dos debatedores. Então, com exceção, hoje nós utilizaremos dessa forma o chat e o debatedor vai dizer se aceita ou não. Caso ele não diga nem que aceita, nem que recusa, se ele simplesmente não responder, o debatedor que solicitou o ponto de informação não deverá interrompê-lo por áudio, somente se o debatedor que recebeu o ponto autorizar. E os pontos de informação feitos por voz devem durar até 15 segundos. Passado esse tempo, o debatedor que recebeu o ponto pode interromper o debatedor que solicitou o ponto de informação. Sobre as falhas de conexão. Se um debatedor se desconectar durante outros discursos, ele terá até 2 minutos para retomar. Caso isso não ocorra, o debate prosseguirá normalmente. Caso chegue sua vez de discursar e ele não esteja presente, a sua dupla deverá fazer ambos os discursos. Se um debatedor se desconectar durante a própria fala, ele terá até 2 minutos para retornar. Caso ele não retorne e o discurso ainda esteja a menos de 3 minutos, sua dupla poderá optar por desconsiderar o tempo inicial e fazer o discurso. Caso a conexão esteja ruim e o discurso inaudível, a mesa pode parar o tempo e pedir que o debatedor se reconecte. Caso algum juiz se desconectar durante o debate, este deverá ser pausado até no máximo 2 minutos. Se após esse tempo o juiz não se reconectar, o debate deverá prosseguir sem ele, que não participará da adjudicação. Bem, sobre as regras. Este debate será realizado, como vocês já sabem, nos moldes parlamentares britânicos. Os 8 debatedores estão divididos em 4 duplas, 2 a favor e 2 contra. Cada debatedor terá o tempo de 7 minutos para falar, que poderá ser conferido no cronômetro exibido na tela. Nós sugerimos que vocês deixem o cronômetro fixado na tela e deixem o chat aberto para vocês poderem ver os pontos de informação que podem ser solicitados ou não. Bem, agora irei apresentar a nossa mesa adjudicadora de hoje. Presidindo a mesa adjudicadora, a acadêmica Beatriz Bentes, do 9º período, e com a função de juízes, Andressa Nascimento, do 7º período, Alessandra Cabral e Gabriel Fernandes, ambos do 3º período. Bem, agora apresentaremos os nossos debatedores de hoje. Na primeira defesa, Ellen Fernandes e Jennifer Andrade, do 5º período. Na primeira oposição, Pedro Sampaio e Juan Nascimento, do 9º e 1º períodos. Na segunda defesa, Cláudio Vinícius e Matheus Freitas, do 5º período. E na segunda oposição, Alessandro Silva, hoje como debatedor de ferro, ocupando as 2 posições finais da segunda oposição, do 9º período. No debate de hoje, os debatedores jogarão pela moção "Esta Casa defende a
implantação de ações afirmativas de cor ou raça em empresas privadas no Brasil. Em instantes, daremos início a esse debate com o primeiro membro da defesa, Jennifer Andrade, do 5º período. Por favor, Jennifer, você pode ligar o seu microfone novamente? Oi. Certo, estamos te ouvindo. Agora, por favor, ajustar o cronômetro. Boa tarde, colegas, debatedores, professor. Hoje debateremos a moção Essa Casa defende a implantação de ações afirmativas nas empresas privadas no Brasil. Começo a minha fala os fazendo entender que falar sobre discriminação racial no Brasil é, antes de tudo, fazer um debate estrutural. É fundamental trazer uma perspectiva histórica, por isso tanto se fala em reparação histórica quando tratamos de ações afirmativas. Deve-se pensar como o sistema em que nossa sociedade está inserido vem beneficiando economicamente por toda a história a população branca, ao passo que a negra, tratada como mercadoria, não teve acesso a direitos básicos e a distribuição de riquezas. Faço menção à filósofa e feminista Djamila Ribeiro, que elenca em seu livro Pequeno Manual Antirracista uma série de medidas que nós devemos adotar para sermos antirracistas. Dentre elas está: transforme seu ambiente de trabalho. A autora enfatiza que, historicamente, a branquitude desenvolveu métodos de manutenção do que seria o politicamente correto em relação à pauta racial e como ela vem usando do chamado negro único no quadro de funcionários como uma estratégia para passar uma imagem de inclusão e diversidade. A Djamila pontua que, para mudar essa realidade, é necessário uma mudança interna, desde a forma das contratações, o currículo requisitado, até mesmo se há algum comitê de diversidade voltado para essa pauta dentro da empresa. E é aqui que entram as ações afirmativas. Afinal de contas, o que são elas e por que é tão fundamental a sua fomentação também no meio privado? O Estatuto da Igualdade Racial, em seu artigo 1º, inciso 6º, aduz que ações afirmativas são programas e medidas especiais adotadas pelo Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais e para a promoção da igualdade de oportunidades. É válido salientar que, quando se fala acerca de discriminação racial e combate ao racismo por meio dessa promoção de igualdade, essa igualdade precisa ser entendida como uma igualdade material e não como uma igualdade formal. O Estado Social de Direito ajudou a disseminar esse tipo de igualdade, que passou a receber uma maior atenção dos aplicadores da norma jurídica em face dessas situações individuais, de modo a impedir que a igualdade formal dificulte a proteção e a defesa dos interesses das pessoas socialmente desfavorecidas. Como bem coloca Aristóteles, e para ajudar vocês a entenderem o que vem a ser essa igualdade material, ele diz que devemos tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida de sua desigualdade. Portanto, a promoção de ações afirmativas para aumentar a contratação de pessoas de diferentes etnias em empresas privadas não se trata de diminuir as oportunidades da população branca, trata-se de promover uma igualdade material de oportunidades, tendo em vista que é no plano econômico que a desigualdade entre os diversos povos que compõem a nossa estrutura étnica se mostra mais latente, e é justamente nesse prisma que se faz necessário mudanças e as aplicações das ações afirmativas. Eu trouxe alguns dados para exemplificar esse panorama de desigualdade e ajudar vocês a visualizarem o quão grave é a situação. Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, a população negra e parda segue subrepresentada entre os ricos e sobre-representada entre os pobres. A taxa de desemprego de negros é 50% superior em relação ao restante da sociedade. A população afrodescendente recebe em média 55% da renda recebida pelos brancos. E a pesquisa mostrou que mesmo com igual escolaridade, os negros seguem em desvantagem. Portanto, não há o que se falar sobre a tese de que ações afirmativas promovem oportunidades desiguais para a população branca. A desigualdade que precisa ser discutida é a do nosso sistema econômico e social, que prioriza um grupo em detrimento dos demais de uma forma estrutural e institucional.
faz necessário, sim, a adoção de medidas para ajudar a inserir os negros e os indígenas no mercado de trabalho. Silvio de Almeida foi louvável em seu livro Racismo Estrutural quando diz o seguinte: consciente de que racismo é parte da estrutura social e por isso não necessita da intenção para se manifestar, por mais que calar-se diante do racismo não faça do indivíduo moralmente responsável pela manutenção do racismo, a mudança na sociedade não se faz apenas com denúncias ou com o repúdio moral do racismo. Depende, antes de tudo, da tomada de posturas e da adoção de práticas antirracistas. E é falando em adoção de práticas antirracistas que eu trago em voga o programa de treinos exclusivos para negros promovido esse ano pelo Magazine Luiza. Em um dos seus depoimentos, a Luiza Trajano afirmou que, ao descobrir o que era esse racismo estrutural, chorou e decidiu que tinha que ser feito algo para mudar isso em sua empresa. O programa foi bastante atacado com a tese de que o mesmo seria discriminatório por ser exclusivo para pessoas negras. Em razão disso, eu trago o artigo 1º da Convenção Internacional sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, em seu parágrafo 4º, que diz o seguinte: não serão consideradas discriminação racial as medidas especiais tomadas com o único objetivo de assegurar progresso adequado de certos grupos raciais ou de indivíduos que necessitem da proteção que possa ser necessária para proporcionar a tais grupos igual gozo ou exercício de direitos. Logo, a promoção de medidas, processos seletivos, ações, políticas privadas exclusivas e unicamente oferecidas para um determinado grupo racial desfavorecido socialmente não vai configurar em discriminação racial, e sim no combate a ela, ao passo que estaremos promovendo a igualdade de oportunidades de forma isonômica. E, para além da questão social, de acordo com Reinaldo Bugarelli, que é um estudioso do tema, vale lembrar que, para o viés econômico, ter uma equipe diversificada aumenta o potencial produtivo e estimula processos criativos. Sendo assim, encerro minha fala dizendo que a iniciativa do Magalu deve ser admirada e seguida pelo meio privado. Jennifer, muito obrigada pela sua fala. Gostaria de convidar agora o nosso próximo debatedor, que é o primeiro membro da oposição, Juan Nascimento, do primeiro período, para testar novamente o áudio, por favor. Olá, estão conseguindo me ouvir? Olá, Juan, obrigada. Por favor, ajustar o cronômetro. Boa tarde a todos os meus colegas da bancada da oposição. Muito respeitosamente, também cumprimento aos colegas da defesa, né? Além do professor, chamo-me Juan, sou estudante do primeiro período do curso de Direito da Universidade Federal do Acre e espero que possamos juntos aprender mais sobre essa temática. Estamos jogando pela moção Esta Casa defende a implantação de ações afirmativas de cor ou raça em empresas privadas no Brasil. E eu sou o primeiro membro da oposição. Bem, eu inicio a minha fala reafirmando o que minha colega Jennifer já falou, uma breve definição do que seriam as ações afirmativas. Ações afirmativas são medidas tomadas pelo Estado, iniciativa privada ou pela sociedade civil de forma temporária, com o objetivo de eliminar desigualdades sociais históricas, como forma de garantir igualdade social para as minorias. Na teoria, podemos ver que a ideia do projeto é teoricamente boa, pois ela visa sanar mazelas existentes na sociedade brasileira, mas será que na prática essas ações afirmativas têm funcionado de forma tão eficaz assim? Acredito que parte de nós acredita que não. Como a própria definição nos traz essa ideia, as cotas deveriam existir como um meio de alavancar o fim da desigualdade entre cores e raças na sociedade. Chegaria um momento em que não seria mais necessário utilizar este mecanismo, uma vez que, em tese, a desigualdade já teria chegado a seu fim. Contudo, o sentido dessa ideia tem se deturpado, no momento em que esta opção tem se tornado permanente na sociedade. Como dizia o economista Thomas Sowell, em sua obra Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, em uma empresa em longo prazo, as cotas reforçariam
há dúvidas sobre a capacidade dos funcionários negros dentro daquela empresa, nas mais diversas posições e cargos. Porque, teoricamente, eles não entraram na empresa só por conta do seu currículo ou da capacidade deles, mas sim devido a um maior índice de melanina na pele, coisa que os demais funcionários não possuem. E isso estaria, sim, reforçando a desigualdade. Até porque os outros funcionários nem sempre sabem quem são os cotistas ou não. Além disso, os candidatos que concorrem nessas vagas de ações afirmativas, eles precisam de passar por uma avaliação fisiológica, com uma bancada avaliadora para julgá-los se a pessoa está dentro daquele padrão que a empresa quer. E isso é exatamente o que o apartheid fazia na África do Sul, o que acontecia na segregação racial no sul dos Estados Unidos, e é tudo aquilo que o movimento negro no Brasil sempre repudiou, e agora aceita em prol dessa narrativa de dívida histórica. Para quem não sabe, o termo apartheid se refere a uma política racial implantada na África do Sul, que, de acordo com essa política, a minoria branca, os únicos que teriam direito ao voto, detinham poder político e econômico no país, enquanto a imensa maioria negra restava a obrigação de obedecer rigorosamente às legislações da separação. E, bom, a nossa sociedade é positivista, como o nosso próprio lema de alguns contextos tem na nossa bandeira, ordem e progresso. Mas eu faço uma indagação. Será que, de fato, estamos sendo positivos e progressistas fazendo uso desses modos para que haja uma certa inclusão das minorias raciais nos empregos formais privados? Por isso que eu acredito que devemos ter um olhar mais crítico quanto a isso, com ponderações, porque, assim, imediatamente pode até surtir efeitos positivos, mas acredito que seja uma medida muito paliativa. E a individualidade no sistema de ações afirmativas é algo ineficaz. Só utilizar das cotas é algo ineficaz. E é apenas mais um jeitinho brasileiro para amenizar uma situação triste e insolente, que merecia muito mais atenção e responsabilidade das esferas público-privadas. Além disso, o sistema de cota pode gerar uma injustiça tremenda. Primeiro que o critério usado para definir quem é ou não negro, pardo, indígena é subjetivo. Depende da autoafirmação e do fenótipo da pessoa, o que, por óbvio, acredito que de consenso geral, abre alas para diversos tipos de fraudes. É possível que o mesmo sujeito possa ser considerado de determinada cor ou raça por uma bancada e já não ser considerado dessa cor por outra bancada. Inclusive, no Brasil já houveram casos em que dois irmãos gêmeos idênticos tiveram disparidade em suas avaliações no critério de ações afirmativas. Além de que os órgãos que julgam esse critério de ser ou não cor ou raça tal serem verdadeiros tribunais raciais, lembrando bem o nazismo. Para uma reparação histórica, temos criado bastante injustiça. Ao invés de implantação de ações afirmativas, as empresas privadas poderiam investir em formação, educação e profissionalização de jovens e adolescentes em locais com condições precárias, tais como favelas, periferias e locais afastados dos grandes conglomerados econômicos, dando espaço para quem está à margem da sociedade, à margem da população. É população esta que, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é a nossa maior fonte de dados que nós temos aqui no país, estima que 13,5 milhões de pessoas vivem em situação de extrema pobreza. E dessas pessoas, 78% delas são negras ou pardas. Ou seja, com esse atendimento mais direcionado ao quesito social, teríamos, com plena certeza, mais sucesso na diminuição das desigualdades de raça e cor. Por fim, finalizo com uma frase do ativista político Martin Luther King. Eu tenho um sonho de que meus 4 filhos pequenos um dia viverão numa nação onde não serão julgados pela cor de pele, mas pelo conteúdo de seu caráter. Obrigado. Muito obrigada, Juan, pela sua fala.
Gostaria de convidar agora a nossa próxima debatedora, que tem a função de segundo membro da defesa, a acadêmica Ellen Fernandes, do 5º período. Por favor, Ellen, pode ligar novamente seu microfone. Oi, boa tarde, estão todos me ouvindo? Boa tarde. Por favor, ajustar o cronômetro. Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas debatedores, à mesa e também aos que estão aqui meramente ouvindo. Primeiramente, gostaria de pontuar alguns erros substanciais na fala do colega da oposição, ao afirmar e generalizar cotas como sendo a única espécie de ação afirmativa. Primeiramente, é indispensável sabermos e termos conhecimento que a ação afirmativa é um gênero, do qual cotas são espécies. Então, a partir do momento que você sustentou toda a sua oposição, falando sobre os malefícios e sobre as desvantagens e tudo mais, todo aquilo que gira em volta do sistema de cotas, você não atingiu o tema. O tema é ações afirmativas e não a espécie. Não é meramente cotas. Ações afirmativas existem também concessão de bolsas por parte da iniciativa privada, prioridade em contratações, etc. São várias outras espécies de ações afirmativas. Seguindo, e complementar o que a colega Jennifer colocou, é necessário entendermos a historicidade dessa relação de trabalho do preto dentro da sociedade. A fim de comprovar uma trajetória de discriminação de raça no Brasil, verificando que ela não foi exclusiva do sistema escravagista, nós podemos fazer uma viagem no tempo até o Brasil Império, uma realidade de menos de 200 anos atrás. Se olharmos para o sistema trabalhista da época, nós perceberemos uma cisão, como bem explica Saviani, entre trabalho manual e intelectual. O intelectual ele ficava nas mãos da elite branca, como já é de se esperar, enquanto o manual, que era desprezado, era entregue nas mãos dos escravos e também dos pretos alforriados, a quem não era oferecido qualificação, educação, para que pudessem mudar essa realidade como prega o sistema meritocrata, perpetuando, então, um cenário racista, no qual se pregava pela incapacidade de pessoas pretas exercerem cargos importantes. Esse cenário se perpetuou após a abolição do sistema escravagista. Nós podemos analisar que hoje, segundo dados do PNAD de 2019, o analfabetismo entre pessoas pretas é quase o triplo do que entre os brancos. Para as pessoas pretas é 8,9%, enquanto para os brancos é 3,6%. Então, eles continuam às margens da educação formal. Além disso, a população preta representa a maior força de trabalho, 54,9% segundo o IBGE. Também a maior parcela de desempregados, 64,2%. Tem rendimentos médios, 77,9% menor do que o de brancos. E quando a gente entra no que tange a cargos de liderança, cargos que precisam de um esforço intelectual, digamos assim, um estudo feito pelo Quero Bolsa constatou que no estado de São Paulo apenas 3,68% dos profissionais contratados para esses cargos de liderança eram pessoas pretas. Esses dados, junto à realidade que a minha colega Jennifer pontuou em sua fala, junto também aos seus dados, nos mostra que a meritocracia no acesso ao mercado de trabalho formal, principalmente os cargos de liderança, ainda é um sonho longínquo. Aquela cisão entre trabalho manual e intelectual hoje camufla-se nas peles de uma meritocracia, quando na verdade é uma forma racista, institucionalizada e velada de manutenção dos padrões vigentes inclusive desde o sistema escravagista, diga-se de passagem. Complementar a fala de Aristóteles citado pela colega Jennifer, nós temos um perspicaz posicionamento de Boaventura de Souza Santos, que disserta que temos o direito de ser iguais quando a nossa diferença nos inferioriza e temos o direito a ser diferentes quando a nossa igualdade nos descaracteriza. Daí a necessidade de uma igualdade que reconheça as diferenças e de uma diferença que não produza, alimente ou reproduza as desigualdades. É nesses moldes que temos a positivação do que tanto se debatia após a Segunda Guerra e ao nazismo, com a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial, feita pela ONU em 65 e adotada pelo Brasil em 68, e quando a gente se limita ao Brasil, nós temos atualmente a Lei 12.288 de 2010, que instituiu o Estatuto de Igualdade Racial. Ambos esses institutos citados por mim são regidos pela igualdade material disposta pela colega Jennifer, numa tentativa de combater essa realidade discriminatória e desigual vigente sobre a égide da igualdade formal. Não podemos tratar de maneira igual as pessoas que são desiguais, que são historicamente desiguais. Como disserta Piovesan,
uma jurista advogada pública, há 2 métodos para combater essa discriminação. A primeira, com estratégias repressivas punitivas, e outra com estratégias promocionais. Qual delas se mostra mais atrativa para a iniciativa privada? Com certeza não as que são repressivo-punitivas. Elas preferem promover ações afirmativas que se enquadram nas estratégias promocionais. Uma vez verificada essa notada diferença discriminatória, as ações afirmativas, enquanto políticas, elas são perfeitamente cabíveis e realizáveis pela iniciativa privada. O próprio Estatuto da Igualdade Racial prevê essa possibilidade. No seu artigo 1º, inciso 6º, ela diz que as ações afirmativas são programas e medidas especiais adotados pelo Estado e pela iniciativa privada. O colega Juan pontuou que somos positivistas. Se somos positivistas, por que não seguimos o que está disposto em lei? A iniciativa privada, ela tem ampla possibilidade de atuar dentro das ações afirmativas, promovendo ações afirmativas. Esse estatuto também disserta que a inclusão é um dever do Estado e da sociedade civil. Se é da sociedade civil, então é da iniciativa privada. E vai além, não só autoriza, como também estimula. No seu artigo 39, parágrafo 3º, ele diz que o poder público estimulará, por meio de incentivos, a adoção de iguais medidas pelo setor privado. Vejamos aqui, se somos positivistas, por que vamos negar esse direito? É nesse sentido também que temos a nota técnica GT de raça número 001/2018 do Ministério Público, inclusive anterior à medida do Magazine Luiza, a essa ação feita pelo Magazine Luiza, que diz que é plenamente admissível essa adoção de ações afirmativas no âmbito das empresas privadas. Destaca que devem ocorrer por meio de contratações específicas de trabalhadores oriundos da população negra, anúncios específicos e triagem específica via plataformas. Percebamos aqui que nós estamos falando de sistema de cotas. Sob essa égide também, o MPT indeferiu a instauração de inquérito contra a empresa Magazine Luiza, alegando, dentre outras coisas, que essa conduta empresarial da denunciada está amparada no artigo 4 da Lei 2.288/2010, que é o Estatuto da Igualdade Racial, e realmente está. A iniciativa privada tem a possibilidade de de realizar ações afirmativas, porque são políticas, e políticas podem ser feitas tanto pelo Estado quanto pela iniciativa privada. Portanto, se o nosso ordenamento, se nossas instituições garantidoras de justiça e se nossa história autoriza a prática de ações afirmativas, por que esta casa seria contra? Ser contra a implementação de ações afirmativas na iniciativa privada é ser contra a promoção de igualdade material, é ser contra o seu próprio povo. Ellen, muito obrigada pela sua fala. Agora, eu gostaria de convidar o nosso próximo debatedor, ocupando a função de segundo membro da oposição, o debatedor Pedro Sampaio, do 9º período. Por favor, Pedro, pode ligar novamente o seu microfone para a gente. Boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo claramente? Boa tarde, estamos ouvindo sim. Por favor, ajustar o cronômetro. Boa tarde, pessoal. Meus cumprimentos aos meus colegas debatedores, aos telespectadores, ao professor Leonardo e à banca. Bem, eu gostaria de começar meu argumento falando que, beleza, é difícil não reconhecer as desigualdades históricas advindas da escravidão do povo negro no Brasil. Mas ainda assim, há de se questionar a eficácia das medidas, né? Não se pode defender algo que já existe há um bom tempo sem se falar na sua eficácia. Não é porque o intento é algo nobre que essas ações elas são corretas. Ninguém é contra a busca pela igualdade dentro da sociedade, mas fica a pergunta, seriam as ações afirmativas a maneira de se alcançar esse objetivo? Né? E por isso eu vou fundamentar a maior parte do meu argumento em cima do livro do Thomas Sowell, que foi mencionado pelo meu colega Juan, um livro intitulado Ação Afirmativa ao Redor do Mundo, um estudo empírico sobre cotas e grupos preferenciais. Esse livro, ele apresenta um relatório de pesquisa a respeito das justificativas históricas que levaram várias nações ao redor do mundo, né, como os Estados Unidos, Nigéria, Malásia, Índia, Sri Lanka, a adotar políticas de preferências em favor de grupos seletos de cada sociedade, com vistas a garantir acesso ao ensino superior e ao mercado de trabalho e obtenção de benefícios sociais. Né. Porém,
ele faz várias objeções a esse método e aos seus resultados, e a primeira delas é a política de cotas raciais, né, que é uma espécie de ação afirmativa, como bem disse a Ellen. Ainda assim, elas já surgiram com o propósito de serem temporárias, né, e eu acho que isso pode se aplicar à maior parte das ações afirmativas. E ainda assim, elas foram adotadas na Índia em 1949 para durarem 10 anos e continuam em vigência até hoje. De uma maneira geral, nem a duração e nem os objetivos dessas políticas de preferências são controlados ou acompanhados, né? Quer pelos grupos preferenciais, quer pelos não preferenciais. Então, há aí uma certa indiferença da população quanto a essa realidade. Inclusive, se constatou que, uma vez instituída a citada política afirmativa em um dado país, os cidadãos que avistassem uma remota possibilidade de serem favorecidos por ela reagem da seguinte forma: ou individualmente se reclassificam como de minoria étnica, ou se associam a outros de minoria étnica apenas para se habilitar legalmente aos benefícios governamentais, né? Então, essa reclassificação de indivíduos ou grupos com vistas a atrair benefícios preferenciais acaba desvirtuando completamente as ditas políticas, né? Minando seu objetivo de compensar as desvantagens econômicas existentes. Thomas Sowell fala muito da Índia do seu estudo. Pense que os intocáveis eram proibidos de manter qualquer contato físico com membros das outras castas hindus, né? Mas foram, portanto, foram posteriormente alvo de políticas afirmativas, ações afirmativas. Mas a distribuição das preferências, no entanto, tem sido questionada sobre alguns aspectos. Primeiro, porque não contempla os legítimos destinatários do programa de acesso facilitado ao ensino superior, né? Sobram as vagas separadas por cotas ou são preenchidas apenas pelos membros mais afortunados dos grupos. Isso não se deve por critérios rígidos de admissão, pois eles são explicitamente mais baixos. É porque, simplesmente, ainda que o governo ofereça educação primária gratuita, os custos dos livros e do restante do material escolar podem não estar dentro das possibilidades das pessoas mais pobres, né? No fim das contas, as políticas de preferência beneficiam apenas 6% dos intocáveis. E a violência intergrupos é algo que aumentou significativamente. Há uma hostilidade maior em decorrência dessas ações afirmativas, né? Só um minuto. Sowell também assevera que nos Estados Unidos a argumentação para a ação afirmativa tem pouco a ver com sua operação real ou suas consequências, né? Supostamente uma maneira de compensar o dano causado por discriminação passada, as preferências e cotas estabelecidas pelas políticas de ação afirmativa não requerem que o indivíduo beneficiário, nem que o grupo de onde tal indivíduo provém, demonstrem qualquer prejuízo específico resultante de discriminação anterior. Desta forma, imigrantes da Ásia e da América Latina têm acesso aos benefícios da ação afirmativa, embora não tenha havido discriminação passada contra os indivíduos ou seus antepassados nos Estados Unidos, porque eles não viviam lá. Correto? Nos Estados Unidos ainda, onde muitos grupos preferenciais procuraram se justificar como contrapesos para a discriminação que, sem eles, prevaleceria, essa discriminação muitas vezes significa subrepresentação, né? Como os dados que a gente vê, existe um percentual baixo de negros como em cargos de gerência ou executivos, certo? Mas essa suposição é raramente testada em função dos dados sobre disparidade de grupos nas qualificações. Para exemplificar, em 2001, existiam mais de 16 mil estudantes asiáticos americanos com nota acima de 700 no ACT de matemática, enquanto menos de 700 negros tinham notas tão altas. Esses dados não repercutem, né? Ou são afogados em afirmações de discriminação disfarçada, como explicação para a escassez de negros em instituições e ocupações que requerem base sólida em matemática. Para fechar o argumento, em síntese, né, o Sowell defende que o enviesado padrão dos beneficiários dos programas de ação afirmativa deveria não só fazer com que se hesitasse em relação às consequências reais de tais programas,
como também deve questionar a própria suposição sobre a qual se baseia a ação afirmativa. Supõe-se que uma distribuição desigual de rendas e desempregos desejáveis indica intenções discriminatórias para com os menos afortunados. Intenções essas que têm que ser contrabalanceadas com políticas preferenciais a seu favor. Porém, quando essas políticas bem intencionadas demonstram o mesmo padrão enviesado que o das presumidas más intenções que elas deveriam contrabalancear, então fica difícil evitar a conclusão de que tem a ver o envolvimento de algo mais do que intenções. É isso. Obrigada, Pedro, pela sua fala. Gostaria de convidar agora o nosso próximo debatedor com a função de extensão da defesa, o acadêmico Cláudio Vinícius, do 5º período. Por favor, Cláudio, pode ligar novamente o seu microfone? Opa, estão me ouvindo? Estamos sim. Por favor, ajustar o cronômetro. Bem, boa tarde a todos. É uma honra estar participando desse incrível projeto. E logo de início, eu gostaria de relembrar a moção desta casa, que defende a implantação de ações afirmativas de cor ou raça em empresas privadas no Brasil. De início, ao analisarmos os indicadores sociais no nosso país, enxergamos a verdadeira desigualdade, seja ela na pobreza, mortalidade infantil e trabalho insalubre. Assim, a população carente negra carece de acesso aos direitos que são fundamentais para ter uma vida digna. Tal problemática é atenuada por conta das omissões feitas pelo sistema em que vivemos, seja no âmbito público ou privado. Digamos que o impasse seja por conta da impossibilidade da nivelação por baixo, como afirmou a cofundadora da Fintech Nubank. As queixas irão cair apenas sobre o Estado. Todavia, se levarmos em consideração o fato da meritocracia, sabemos que a educação pública brasileira carece de investimentos em infraestrutura. Não é apenas nesse quesito que a desigualdade assola as pessoas enquadradas nos dados minoritários que já foram aqui citados pelas minhas colegas. Além disso, as ações afirmativas devem ser implementadas prioritariamente para assegurar esse direito à igualdade de oportunidades, efetivando a igualdade material no acesso aos direitos fundamentais. Assim dispõe o artigo 4º do Estatuto da Igualdade Racial. A participação da população negra em condição de igualdade de oportunidade na vida econômica, social, política e cultural do país será promovida prioritariamente por meio de adoção de medidas, programas e políticas de ações afirmativas. Ademais, tem-se o dever de eliminar os obstáculos históricos, socioculturais e institucionais que impedem a representação da diversidade étnica nas esferas públicas e privadas. Dessa forma, todas as empresas possuem um dever legal de promover o fim da desigualdade dentro do seu ramo, sendo as ações afirmativas a solução jurídica encontrada, tendo assim a eficácia já questionada. Trazendo agora o âmago para o lado socioeconômico, sabemos que as empresas que mais lucram são as que mais possuem valor. Prova disso é o mercado de ações no nosso país. O índice Ibovespa acompanha a evolução dos lucros das empresas no longo prazo. Peguemos o caso da Magazine Luiza e do Nubank como exemplo. Negros, pretos e pardos ocupam apenas 30% dos postos de chefia, apesar de serem mais da metade da população, segundo os dados da IBGE. A bancada de oposição disse que devemos seguir o progresso, bem como pontua a frase estampada na bandeira de nosso país. Mas como ser progressista sendo racista? Eu pergunto. Para os negros, mesmo com as ações afirmativas, ainda existem muitos obstáculos, que não mudam mesmo com os anos de evolução do mercado, por isso perduram ao longo do tempo. A gente ouve muitas empresas falando, vou trazer o profissional negro e vou ter que abaixar a régua, como foi o caso da Fintech Nubank. E esse pensamento é enraizado há décadas. Exemplo disso, temos o livro Brancos e Negros em São Paulo, escrito por Roger Bastide e Florestan Fernandes, durante a década de 40. Nesse período, os negros recebiam a marcação em seus currículos que indicavam que só poderia ter trabalhos braçais. Os argumentos utilizados eram que os empresários não empregavam negros porque não eram racistas, mas sim porque o negro não tinha aptidão.
Ou eu não sou racista, é que a clientela não gosta de ser tratada como negro. É por meio dessas e outras que vemos o racismo velado sendo manifestado no Brasil. As empresas possuem um papel importante nessa reparação histórica, vez que o emprego é uma das formas de representatividade e inclusão, além de poder mitigar tal situação com as políticas afirmativas. Com base no estudo feito pelo Instituto Ethos, com as 500 maiores organizações brasileiras, mostra que negros ocupam apenas 4,7% dos cargos executivos e apenas 6,3% dos cargos gerenciais, tendo em vista que mais da população brasileira é preta ou parda, como já foi mencionada pelas minhas colegas. Caso não ocorra um apoio das altas lideranças para tornar a inclusão racial uma política verdadeira, dificilmente algo concreto irá acontecer. Portanto, temos que nos atentar principalmente ao combate do racismo, que muitas vezes se passa despercebido e de forma natural em caso de racismo estrutural. Aqui estamos tratando no caso do Brasil, e não adianta tomar dados de outros países, sendo que as realidades socioeconômicas são diferentes. Claro que as ações afirmativas são constitucionais e devem ser prioritárias, promovendo assim a igualdade na estrutura social, seja ela na iniciativa pública ou privada. Por fim, eu finalizo aqui o argumento com a frase de Bob Marley, que dizia que enquanto a cor da pele for mais importante que o brilho dos olhos, haverá guerra. É isso. Muito obrigado. Muito obrigada pela sua fala, Cláudio. Gostaria, nesse momento, de convidar o nosso próximo debatedor, agora com a função de extensão da oposição, o acadêmico Alessandro Silva, do 9º período. Por favor, Alessandro, pode ligar seu microfone. Olá, todos conseguem me ouvir bem? Conseguimos sim. Peço agora para ajustar, por favor, o cronômetro. Certo. Boa tarde a todos, eu me chamo Alessandro. Agradeço a todos pelo espaço, né, para podermos discutir sobre essa temática tão importante, que são as ações afirmativas, especificamente dentro do ambiente privado. Assim como os meus colegas falaram anteriormente, Juan e o Pedro, não se trata, partindo de um ponto inicial, de ser contra ações que visem a redução das desigualdades que são, de fato, existentes no nosso país. E sim se trata de uma discussão mais crítica sobre os meios e suas reais efetividades, né? Quando se trata de ações afirmativas dentro do âmbito de empresas privadas, isso é algo que a gente tem que verificar se realmente há algo que vai concretizar o objetivo que é pretendido, né? Quando se trata de ações afirmativas, a gente vê que a nossa Constituição preconiza que o Estado ele deve garantir a todos os cidadãos o direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, né, direito ao lazer, e muitas vezes o Estado ele falha nesse dever, em cumprir esse dever de oferecer uma educação de qualidade, uma formação que faz com que o indivíduo seja capaz de alcançar uma mudança de vida, uma mudança social. E a gente verifica que o Estado ele já vem agindo nesse sentido, apesar de que não é ainda dentro do que seja o ideal para poder realmente garantir a saída das pessoas que são marginalizadas, que são excluídas da sociedade, mas a gente tem que ver do ponto de vista que uma ação afirmativa voltada com caráter exclusivamente racial, ela é um meio que não é tão efetivo quanto poderia ser, pelo fato de que a gente vive num país que é sabidamente miscigenado, e dentro da nossa população nós temos vários grupos, não somente negros, que são marginalizados, que também fazem parte de classes sociais menos favorecidas, e nisso, esse tipo de ação
sendo voltada exclusivamente para a raça, ela não seria a mais adequada para poder corrigir o problema, que é o problema da desigualdade, né? E sim, deveriam ser fomentadas ações que são voltadas àquelas pessoas que pertencem a classes sociais, né, a camadas sociais menos favorecidas. Isso porque existem tanto pessoas pretas quanto pessoas brancas que participam, que são da mesma classe social, né, que também frequentam escolas públicas, que também dependem de serviços que o Estado oferece. Nesse sentido, quando a gente faz uma ação afirmativa que ela somente foca em algo meramente racial e ignora também o fator social, ela vai ignorar também que existem pessoas que estão na mesma situação, mas que são de outra cor, que são brancas, por exemplo, né? Ou amarelas, ou indígenas. E essas pessoas vão ficar de fora, no caso, digamos assim, de uma cota criada por uma empresa, né? De uma empresa privada. Então faz muito mais sentido ser criada uma cota ou que seja criada uma ação que foque em grupos sociais, econômicos. Isso porque o fator econômico é o que vai definir, no fim, se alguém vai ter acesso a oportunidades ou não. Então, uma política de distribuição de renda, ela seria até mais efetiva, porque daria mais ferramentas, mais instrumentos para que aquela população, que independentemente de cor ou raça, ela vai ter acesso a bens e serviços que não teria devido à questão social de renda, né? Outra coisa é que quando a gente foca numa ação afirmativa que trata justamente da questão racial, também a gente mascara que a gente não está fazendo o suficiente, enquanto, no caso, a gente não, o Estado em si, ele não está fazendo o suficiente para poder cumprir o seu papel de reduzir as desigualdades. Então, quando ele propõe uma ação afirmativa e ele acha que ele está avançando e ele para por ali, ele, na verdade, ele não está evoluindo em nada, porque ele só está tentando demonstrar que ele está resolvendo um problema, quando, na verdade, a fonte daquele problema não está sendo atacada, né? Que seria promover uma qualificação, promover uma educação de maior qualidade, e são coisas que realmente vão resolver o problema. Então, o ponto da extensão da oposição é esse. Ok, Alessandro, obrigada pela sua fala. Bem, gostaria agora de convidar o nosso próximo debatedor, que será o AIP da Defesa, o acadêmico Matheus Freitas, do 7º período, hoje compondo o time do 5º período. Por favor, Matheus, pode ligar o seu microfone, por favor. Opa, tá funcionando? Tá funcionando, sim. Gostaria de pedir agora para ajustar o cronômetro, por favor. Então, boa tarde a todos. Eu gostaria de primeiro saudar a mesa indicadora, na pessoa de todos os seus membros, né, o professor Lani, meus colegas da defesa, também os amigos da oposição, e dizer que não é fácil, né, estou particularmente muito nervoso em participar do primeiro debate treino, e já ter pego, assim, de cara um tema tão difícil, né, um tema tão em voga, que são a questão das ações afirmativas, né, tanto em empresas quanto no setor público também, mas ao mesmo tempo um tema tão antigo, né, tão enraizado na cultura não só brasileira, mas na cultura a nível mundial, tanto que os colegas de ambos os lados aí se propuseram a trazer literaturas, frases, pensamentos de diversos autores que falam, que tratam sobre isso. Mas então, vamos lá, né? A defesa, ela trouxe primeiramente o conceito de ações afirmativas, né? E aí nós nos preocupamos em dizer que ações afirmativas é gênero, né? Nas quais as cotas são espécie.
né, não a única, tendo também outras como bolsas, e etc. Né? A igualdade material, né, dita por Aristóteles lá, da questão de tratar os iguais e os desiguais dentro das suas medidas, né, dentro das suas formas, tudo foi cuidado para que fosse pensado com dados, né, com base em estatísticas, que a Jennifer trouxe isso de uma forma muito brilhante, deixando muito claro a disparidade entre brancos e pretos, né, tanto na taxa de desemprego. É muito curioso o fato de que, por mais que a população negra, preta, seja a maior, represente a maior parte da população brasileira, ainda assim representa a menor quantitativa de pessoas ocupando postos de trabalho, né? E aí, consequentemente, a gente também pode concluir, por lógica, que ocupam menores quantidades de cargos de liderança, enfim. Né, o racismo estrutural, que ele também é muito tratado dentro da academia, dentro do ensino médio, dentro do ensino fundamental, e ainda assim, por mais que ele seja histórico, ele insiste em perdurar cada vez mais forte, né, cada vez tentando sobreviver com as suas raízes históricas de desigualdade, de desemprego. E aí eu acho muito interessante quando a gente defende a moção, dizendo que as empresas defende a implantação de ações afirmativas de cor e raça dentro de empresas privadas, que a gente, né, a procuradora do MPT, a Elisiane Santos, no artigo que ela escreveu e foi compartilhado no nosso grupo do clube de debates, é muito interessante que ela traz esse conceito, né? É uma reparação histórica, nada mais do que isso. É uma desigualdade que ela vem com a gente em muito tempo. Então a gente não está a se pedir nada demais, não está a se propor o impossível, está a se propor o inevitável, o que é fato e o que é de direito. E aí a gente entra na questão de que as ações afirmativas de forma gênero, elas possuem previsão. Né? O texto constitucional lá de 1988, ele se preocupou em estabelecer, em elevar a dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil. Então nós temos essa prerrogativa, né? O trabalho foi consagrado como direito social, então existe fundamento para que as ações afirmativas sejam postas, e não tão somente, né, na esfera pública, como também na esfera da iniciativa privada. A oposição ela se preocupou em dizer que isso não caberia ao meio privado corrigir desigualdades. Não, realmente não cabe. Mas é uma forma de contribuir, é uma forma de obstaculizar, acho que falei o termo correto, esse crescimento cada vez maior. É suficiente? Pode ser que não, mas é necessário. Uma coisa não tem diretamente a ver com a outra, né? Não é porque não é totalmente eficaz que ela passa automaticamente a ser ineficaz. Ainda assim é necessária e precisa existir. A igualdade material, o preconceito enraizado, todos esses dados, todas essas informações, a base constitucional fez com que o legislador infraconstitucional se preocupasse também em trazer, como os meninos bem falaram, em esculpir isso no texto, na legislação ordinária. Né? Veio o Estatuto, o Brasil foi signatário de pactos, de tratados em que se tratava essa questão de ações, de ferramentas, de mecanismos para que se evitassem a propagação do crescimento discriminatório, e é exatamente isso que esta casa defende, né? O conjunto das ações, o conjunto das afirmativas, a base constitucional, a base infralegal, tudo converge para que, sim, nós tenhamos uma efetivação de garantias constitucionais, de garantias legais, de direitos fundamentais a grupos que historicamente foram discriminados, e que se nós não fizermos nada, inclusive, né, nós, nesse caso, nos referindo às empresas privadas, vai continuar a propagar um câncer que já vem há muito tempo na nossa história. Então, partindo desse ponto de vista, acabamos por concluir que é fácil, né, a dizer que é necessário. E para finalizar, eu achei sempre muito interessante isso dos colegas,
eu também vou trazer aqui uma frase de Nelson Mandela, né, uma pessoa pública extremamente, que tem muito a ver com isso que a gente está tratando, que fala assim, ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, por sua origem, ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender, e se podem aprender a odiar, elas também podem ser ensinadas a amar. E é justamente isso que a gente quer, né? Ensinar que o preconceito precisa acabar e que a gente pode viver em uma sociedade, em um Brasil, em um mundo em que as desigualdades serão cada vez menores e, se Deus quiser, finalmente inexistentes. Muito obrigado, boa tarde. Muito obrigada, Matheus, pela sua fala. Bem, agora, para encerrar, gostaria de convidar o nosso último debatedor, agora com a função de wipe da oposição, o acadêmico Alessandro Silva, do 9º período. Por favor, Alessandro, pode ligar seu microfone. Certo. Pode iniciar o cronômetro, por favor. Então, como forma de finalizar o debate e também de sintetizar as ideias que já foram expostas pela Casa da Oposição, novamente, cabe ressaltar que nós temos que reconhecer as desigualdades presentes no nosso país, na nossa sociedade, ao longo da nossa história. Temos também que buscar trabalhar nelas, assim como preconiza a nossa própria Constituição, né? Como um dos objetivos da República Federativa do Brasil, um deles é a gente erradicar as desigualdades, né, as formas de discriminação. No entanto, a gente também acredita que você não pode utilizar meios que aumentem a discriminação, que façam e divulguem uma certa perpetuação de uma discriminação de certa forma reversa, né? É necessário que o Estado ele atue para que pessoas que historicamente foram marginalizadas, socialmente excluídas, né, tenham a possibilidade de ascender socialmente através da promoção de uma educação de qualidade, de oportunidades para inserção no mercado de trabalho, né, e tudo mais. E que as ações sejam voltadas principalmente para a questão, olhando para o Brasil, para a questão socioeconômica, né, e não meramente uma questão de cor, porque, como já foi mencionado, muitas vezes uma ação afirmativa que ela é focada em determinado grupo étnico ou determinado grupo racial, ele pode até levar certas tensões, ou até despertar certas tensões, como ocorreu na Índia, né? E muitas vezes essas ações focadas numa questão racial, elas não resolvem o problema da desigualdade, né? Elas não são efetivas, né? Então, cabe a nossa parte deixar essa posição crítica à questão das afirmações, das políticas de afirmações voltadas para as questões raciais, visto que nós temos um país que possui diversas desigualdades que devem ser corrigidas, né? As empresas, elas têm seu papel social e elas podem, de fato, atuar também, juntamente com os órgãos, apesar de que não é a sua função principal, né? Visto que as empresas, ou as entidades privadas, elas não têm por dever e função principal estar atuando nesse campo, e sim, elas visam o lucro, visam o desenvolvimento econômico, né, do país. E cabe, sim, muito mais ao Estado focar nessas políticas, né, para que a gente possa, ao longo do tempo, estar modificando essas questões estruturais, essas situações que nós vivemos atualmente. E não é correto a gente pensar que os fins vão justificar os meios, né? Então, eu acredito, assim como a Casa da Oposição também pensa, que nós devemos não só aceitar qualquer
qualquer forma para poder atingir um objetivo, mesmo que nobre ele seja, né? Mas nós devemos pensar e realmente validar se, na prática, essas ações elas são efetivas e se realmente elas acabam e atacam o problema na sua fonte, né? Que é o problema da nossa desigualdade social. Nesse sentido, eu acredito que a Casa da Oposição deva ser vencedora pelo fato não de ser contra as ações afirmativas em si, mas demonstrar um ponto de vista crítico e levantar um ponto que também é muito válido sobre a efetividade ou não dessas ações. E como demonstrado através do nosso colega Pedro também, e já existe documentação disso, é visto que essas ações, elas não só acabam se tornando, tendo um caráter contínuo e sem delimitação temporal, como também não existe uma pesquisa ou até mesmo um levantamento que indique que elas são de fato efetivas, né? São de fato medidas que resolvem o problema. Nisso a gente finaliza o IP da oposição. Alessandro, muito obrigada pela sua fala. Bem, com isso nós finalizamos este debate de hoje. E agora a mesa adjudicadora irá se reunir para os resultados do debate. Então, eu gostaria de agradecer a todos os debatedores pelas suas falas, agradecer também aos membros do clube que assistiram ao debate, junto a outros convidados também, e a presença do professor Lani, que é idealizador e coordenador do projeto, e que também fará parte hoje da mesa adjudicadora. Então, dentro de cerca de 20 minutos, nós retornaremos aqui com os resultados finais do debate, decididos pela mesa adjudicadora. Então, convido vocês a aguardarem esses minutos, nós iremos informar lá no grupo, quando formos retornar aqui, para dar os resultados finais. Então, é isso, muito obrigada, daqui a pouquinho nós retornamos. Olá, pessoal. Estamos retornando agora com os resultados da mesa adjudicadora. Bem, então já temos bastante pessoas aqui na sala. Iremos agora fazer o anúncio dos resultados. Bem, primeiramente eu gostaria de parabenizar a todas e todos os debatedores pela excelente argumentação de ambas as bancadas, defesa e oposição. Todos vocês foram brilhantes e com certeza a mesa adjudicadora enfrentou um grande desafio aí na hora de deliberar sobre os resultados. Agradeço também a participação de todos os membros do clube que assistiram ao debate e também aos convidados. A participação de todos vocês é fundamental para continuar dando vida a esse projeto do clube que vem apresentando ótimos resultados e que não deixa de ser uma forma de aproximar os alunos, as turmas, nesse período em que nos encontramos distantes fisicamente. E, novamente, nós agradecemos ao professor Leonardo Lani pela idealização desse projeto. E a nossa pretensão é que ele continue, que no ano que vem, dentro da medida do possível, claro, nós possamos até mesmo torná-lo presencial. Agradeço ao professor também, que acabou de anunciar ali no grupo que vai ter uma premiação de um livro para o primeiro colocado. Então, obrigado, professor, por mais essa premiação oferecida. E eu reitero aqui que os resultados do debate são mera classificação e que sempre, em cada debate, todos ganham, inclusive quem assiste. Então, já tivemos vários comentários lá no grupo de que vocês aprenderam mais, com certeza todos nós temos aprendido muito mais com esses temas que são discutidos aqui no clube. Bem, então agora vamos aos resultados deliberados pela mesa adjudicadora. A primeira dupla classificada é a dupla de primeira defesa, Jennifer Andrade e Ellen Fernandes, do 5º período. E na classificação individual, a primeira colocada é a debatedora que foi segundo membro da defesa,
a debatedora Ellen Fernandes, do 5º período. Então, parabéns às debatedoras, parabéns a todos que participaram desse debate novamente, agradecemos, e os demais resultados serão repassados pelas monitoras durante a semana, a classificação individual e também a pontuação e os comentários acerca da sua participação no debate. Então, novamente, nós agradecemos a todos por esse debate incrível que tivemos hoje, nosso 3º debate treino, e nós já vemos que estamos em um nível muito bom. Então, esperamos que todos possam continuar a participar do Clube de Debates e esperamos agora o nosso próximo debate. Muito obrigada a todos e todas. Boa noite.